A última ceia. Havia rumores de que os sacerdotes e lideranças religiosas planejavam matar Jesus durante a Páscoa, mas temiam agir porque o povo adorava Jesus. Judas Iscariotes fez uma barganha com o sumo sacerdote judeu para trair Jesus. O Evangelho de Mateus especifica que Judas recebeu 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, procurou os principais sacerdotes e lhes disse: "Que me quereis dar e eu vô-lo entregarei?" Eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava oportunidade para o entregar. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas não mencionam preço. Lucas afirma que Satã entrou em Judas para persuadi-lo à barganha. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam algum meio de tirar a vida a Jesus, pois temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Ele foi entender-se com os principais sacerdotes e os oficiais sobre a maneira de lhe o entregar. Alegraram-se e concordaram em dar-lhe dinheiro. Ele anuiu e procurava ocasião de lhe o entregar sem a multidão saber. A última ceia foi a última refeição que, de acordo com os cristãos, Jesus dividiu com seus apóstolos em Jerusalém antes de sua crucificação. Ela é a base escritural para a instituição da Eucaristia, também conhecida como comunhão. A última ceia foi relatada pelos 4 evangelhos canônicos em Mateus capítulo 26, versículos 17 a 30. Marcos capítulo 14, versículos 12 a 26. Lucas capítulo 22, versículos 7 a 39. E João capítulo 13, versículo 1, até João capítulo 17, versículo 26. Além disso, ela aparece também em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. O evento é comemorado na chamada Quinta-feira Santa. Para celebrar a Páscoa judaica, Jesus reuniu seus discípulos para jantar. Antes do jantar, Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar a importância de ser servo. Depois, eles se sentaram à mesa para comer. Durante o jantar, Jesus explicou que iria ser traído nessa noite e iria morrer. Ele também instituiu a Santa Ceia para sempre lembrarmos o sacrifício que ele iria fazer na cruz. Jesus explicou que o pão simboliza seu corpo e o vinho simboliza seu sangue, que foi derramado por nós e nos uniu em uma nova aliança com Deus. A última ceia foi um acontecimento muito importante na vida de Jesus, que lembramos sempre que tomamos a Santa Ceia na igreja. Versículo sobre a última ceia de Jesus. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: "Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos?" Perguntaram eles. Ele respondeu: "Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos." Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: "Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus." Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai." Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: "Digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo." Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: "Com certeza não sou eu." Afirmou Jesus: "É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito."
Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês.